Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Semana Brinca Yoga. Hoje com um tema muito especial e que poucas pessoas falam, né? Que é sobre o Yoga Nidra, sobre relaxamento para crianças, né? E como que essa prática, essa medicina do yoga, né? Eu costumo dizer, cada vez mais que o yoga é uma medicina, né? E o Yoga Nidra, ele é uma medicina mesmo que vai preparar não só a mente das crianças, mas a mente de todos os praticantes dessa técnica, né, para a meditação, para um estado interior de mais calma, de conexão. E ela é uma técnica muito mais simples que a meditação, né? Ela não exige tanto esforço, ela compreende mais as visualizações, e a gente vai falar um pouco mais sobre a técnica em si, né? Mas é uma técnica que a gente deve sim, aos poucos, se especializar cada vez mais, conduzir nossos grupos para ela, né? Porque ela realmente carrega um tesouro, né? O Yoga Nidra e a prática do relaxamento, eles carregam um tesouro que todos nós precisamos, que é aprender a fazer uma pausa para ouvir, uma pausa para respirar, uma pausa para relembrar, né? Então, o Yoga Nidra ele fala muito sobre esse estado mental onde a gente entra nesta pausa, e essa pausa que também é muito interessante que a proposta do relaxamento dentro do yoga, ela é uma proposta de pausa consciente. Então, nós estamos muito acostumados, e as crianças também, porque nós as ensinamos dessa forma, né? Que a gente pausa e fecha os olhos e vai para dentro em que momento da nossa vida? É uma pergunta. A gente geralmente faz essa pausa e vai para dentro quando a gente vai dormir, né? Esse é nosso hábito, essa é nossa experiência, essa é nosso hábito diário, né? A gente geralmente, quando a gente vai dormir, a gente fecha os olhos e começa a fazer um movimento mental e dos nossos cinco sentidos para dentro. E a proposta do yoga é que a gente aprenda a fazer a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai dormir, só que em momentos especiais do dia, dentro da nossa prática de yoga, né? Então a gente pode usar desse estado que tem toda essa linha que é um pouco posterior ao yoga, que é o mindfulness, né? Aonde tem esse estado de presença, seria isso também, né? Esse estado, eu costumo brincar com as minhas alunas da formação, que é esse tríceps, né? Essa musculação mental que a gente precisa aprender a fazer, de recolher nossos sentidos, né? Nós estamos muito acostumados, a nossa mente, ela geralmente corre sempre para fora, né? A gente tem uma vida artificial. Então, quando dá 8, 9 horas da noite, o saudável era a gente estar sobre o efeito de luzes amarelas, assim como era o fogo dentro da caverna. Olha, uma história muito legal da gente contar para as crianças, né? De relembrar aí do Cruz, que é um desenho infantil, né? Dos homens das cavernas. Então, quando os homens das cavernas iam dormir, eles ficavam sobre a luz do fogo, que é uma luz amarela, né? E isso tem um porquê também, né, gente? Tem um porquê fisiológico que o yoga também nos traz luz e clareza sobre isso, né? Por isso que o yoga realmente é uma medicina, né? Que existem estudos que hoje a medicina e a ciência acabam trazendo como essa comprovação, né? Então, o yoga já nos trazia da importância desse estado de recolher os sentidos, por exemplo, à noite, né? Vamos entrar no estudo da higiene do sono. Então, estamos falando de relaxamento, estamos falando do estado mental mais recolhido, né? Consciente ainda. Então, eu estou indo para dentro com os meus sentidos, mas de uma forma ainda consciente, né? Porque eu quero. Não vou dormir, né? Não vou entrar em alfa, delta rapidamente. Eu quero permanecer nesse estado alfa, né? Eu quero permanecer nas ondas mais longas da minha mente. E aí, nesse momento à noite, né, lembrando do Cruz, que a gente está sobre o efeito dessas luzes amarelas, aqui, bem nessa região, né, no centro da nossa sobrancelha, tem uma glândula. A gente tem várias glândulas no corpo, né? Que é nosso sistema glandular, que é responsável por conduzir hormônios dentro do nosso corpo, por conduzir as emoções, né, que vão passando e se manifestando aqui também no nosso sistema glandular de alguma forma e comunicando com os nossos órgãos, né? Tá tudo interligado. Mas nesse local aqui, nessa glândula que a gente tem aqui, pituitária, ela é quem produz
um hormônio muito importante que vai avisando para o nosso cérebro que está na hora de dormir. Então, se a gente está numa vida muito artificial, se a gente está sob efeito de luzes brancas, celular, telas, né, luz de cozinha, aquela luz, né, que é dia. Então, tudo isso vai afetando a produção da melatonina, que é essa secreção que essa glândula vai expelindo para o cérebro e para o corpo, que vai estimulando a gente a desenvolver o nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo do dia e da noite. Então, é uma informação importante para o cérebro, né? Para dizer, olha, vai descansar, o corpo começa a ficar cansado, as pálpebras começam a ficar pesadas, a gente começa a bocejar. Então, uma série de coisas vão acontecendo, né? Então, isso é importante a gente falar dentro dessa prática do relaxamento, e dentro da prática de yoga para crianças em geral, porque tudo isso vai ajudar o esforço enorme que a gente está fazendo nas nossas aulas, né? Por isso que é importante a gente ter uma anamnese, a gente ter contato com as famílias e a gente conseguir, de alguma forma, trazer um pouco mais de consciência, né, sobre como tudo vai influenciando o nosso estado mental. O que a gente come, o que a gente vê, a hora que a gente dorme, nossos hábitos do sono, né? Então, a mente, ela está integrada com tudo isso, né? Então, essa prática de relaxamento, essa prática da higiene do sono, né? Eu digo isso por quê? Porque para nós é muito interessante instruir os nossos alunos, instruir as famílias a desenvolver esse hábito de antes de dormir, que é uma coisa que toda criança vai dormir com alguém. É raro uma criança que, ai, gente, estou com sono, boa noite, vou dormir, né? Eu não conheço, os meus filhos não foram assim, meus alunos não são assim. Geralmente, criança tem toda uma história de contar ele história, escova o dente junto, monitora se escovou o dente, apaga a luzinha, tem famílias que fazem orações, então já tem um ritual, né, que nos ajuda a introduzir, por exemplo, um bom hábito saudável, né, de buscar esse estado de quietude, de relaxamento antes de dormir, né? Então, isso é muito legal da gente fazer essa ponte também, né, das nossas práticas, do que a gente está propondo ali no dia a dia com eles, nas nossas aulas, uma vez por semana, duas vezes na semana, para que eles também entendam que é uma ferramenta que eles vão poder usar, né, na sua vida diária, lá à noite, principalmente para estimular a saúde do cérebro, né? Então, mais uma vez, volto a dizer que yoga para crianças também é um fator, de proteção psíquica, né? Onde a gente vai ensinando para as crianças o bom desenvolvimento da sua psique, o bom desenvolvimento da sua mente, né? A ter bons hábitos, hábitos saudáveis. Bom, já fizemos um pequeno aquecimento aqui. Eu vou partilhar com vocês. Vocês sabem que Semana Brinca Yoga também é uma semana, é uma oportunidade para quem não conhece o meu trabalho chegar no meu trabalho, né? A gente está lançando o curso, o novo grupo da formação, e eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar o depoimento de uma aluna querida, que é a Cris Fraia. Ela dá aula, ela está comigo há muitos anos, fez reciclagem, veio do presencial, e eu gosto muito do depoimento da Cris, porque ela é uma educadora muito atuante, ela estuda, ela dá aula numa escola em Atibaia, e ela atende crianças do jardim de infância até o Fundo 2. Então, ela tem bastante respaldo para dizer o que que ela acha da técnica e tudo. Olá, meu nome é Cris Fraia. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com o método Brinca Yoga da Renata Von Poser. Eu fiz o meu primeiro curso do Brinca Yoga em 2018, foi um curso presencial. Foi o meu segundo curso de yoga para crianças, mas foi o Brinca Yoga que eu escolhi para seguir, né? Praticamente para todos os meus planejamentos é o método Brinca Yoga que eu sigo. Eu dou aula para uma escola, desde educação infantil até Fundo 2, e dou aula também no espaço. Então é muito planejamento que eu tenho que fazer. Então o método Brinca Yoga me ajuda muito, me ajuda a criar novas atividades, além de ter um grupo no WhatsApp muito rico, de muitas trocas. A gente tem as mentorias que a Renata faz, ela é muito acessível, né? Isso é bem bacana, a gente ter esse suporte. Então, e aí na pandemia eu fiz o curso de meditação do Brinca Yoga,
O ano passado eu fiz o curso das dinâmicas e esse ano eu estou começando o curso Yoga das Emoções do Brinca Yoga, um curso que vai ser essencial para o meu trabalho. E é isso que eu queria contar para vocês. Estou muito feliz. Eu falo que eu sou muito feliz por ter encontrado a Renata, o Brinca Yoga, que me ajudam muito, me deram muita segurança, fazem com que eu me sinta segura nas minhas aulas, nos meus planejamentos. O que é mais legal é que é um sucesso com os meus alunos. Um beijo, obrigada. Olá. Olá, meu nome é Cris Fraia. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com o método Brinca Yoga da Renata Von Poser. Eu fiz o meu primeiro curso da Brinca Yoga em 2018, foi um curso presencial. Foi o meu segundo curso de yoga para crianças, mas foi o Brinca Yoga que eu escolhi para seguir, né? Praticamente para todos os meus planejamentos é o método Brinca Yoga que eu sigo. Eu dou aula para numa escola, desde educação infantil até Fundi 2, e dou aula também no espaço. Então é muito planejamento que eu tenho que fazer. Então o método Brinca Yoga me ajuda muito, me ajuda a criar novas atividades, além de ter um grupo no WhatsApp muito rico, de muitas trocas. A gente tem as mentorias que a Renata faz. Ela é muito acessível. Ah, desculpa, eu entendi. O vídeo saiu com som, a minha voz é que estava sem som. Tá bom, desculpa. Agora sim, é isso. Vocês estavam vendo o vídeo de novo, desculpa, gente. A coisa que a gente se enrola. Bom, eu também vou partilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz, que eu gosto de ter esse suporte em PDF, eu gosto de oferecer as minhas aulas, a minha sabedoria. Eu acho que também Semana Brinca Yoga é um momento de estar mais perto, né, de pessoas que têm vontade de estar conhecendo o meu trabalho, e me conhecer e saber como eu penso, o que eu penso sobre yoga para crianças. Eu tenho também um canal no Spotify, então quem quiser coloca lá Brinca Yoga, Spotify e SoundCloud. No iTunes eu não sei se tá, acho que eu não consegui baixar para lá, mas no Spotify e no SoundCloud tá Brinca Yoga. E aí tem várias aulas. Ontem, inclusive, alguém comentou sobre frustração. Eu lembrei que eu tenho uma aula bem legal para falar sobre frustração, nossa e das crianças, né? Então tá com esse nome, inclusive, né? Quem quiser esse tema mais de educação emocional vai encontrar essa aula disponível lá no podcast. Bom, então, como eu estava já, né, destrinchando para vocês aqui a questão do relaxamento para crianças, né? É, deixa eu aqui. Vamos orientar. Ah, e lembrando só uma última coisa para antes de eu começar a engatar. Aqui eu estou sorteando um baralho Brinca Yoga, então você acompanha aqui até o fim. Depois eu vou orientar Eu vou orientar já, tá? Peraí. E daí quem quiser já vai me ouvindo. Deixa eu parar de dividir. E vocês podem ir lá e já curtir o comentário, o postzinho que eu vou dar para vocês, tá? Peraí. Tem que entrar lá no canal do Brinca Yoga e procurar essa aula de hoje, o Rios da aula de hoje, ó, que chama Relaxamento para Crianças. Opa, peraí. Aqui, ó. Esse. Relaxamento para crianças, ó. Que tem um ursinho. Então você entra lá nesse Rios e comenta: tô na aula, tô assistindo a aula, obrigada, que legal. Qualquer coisinha que você comentar já vai contar para você concorrer, tá? Eu vou dar essa notícia de novo depois, mas quem já quiser se adiantar, pode ir. Bom,
Então, como eu estava, a gente já começou esse tema do relaxamento para crianças, né? E vou continuar aqui desenvolvendo com vocês, explicando principalmente da onde vem essa técnica, né? Que a gente conhece como Yoga Nidra, ou que a gente chama de relaxamento para crianças. Ou na prática de yoga, desculpa, estou viciada em sempre falar yoga para criança. Bom, vem do Ashtanga Yoga de Patanjali. Patanjali foi um. A gente não sabe se é uma pessoa ou se foram vários Patanjalis, né? Esse estudo dentro do que é esse material, né? Que é o Ashtanga Yoga de Patanjali, que é o Yoga Sutras. E os Yoga Sutras, dentro do Yoga Sutras, que é um texto clássico do yoga, que vai explicar para a gente o que que é o yoga, os passos do yoga, o que que é a iluminação, o samadhi. Então, dentro desse sutra, a gente tem 8 passos do yoga que Patanjali fala como um caminho, que não necessariamente é do 1 ao 8, ele pode estar acontecendo o 1, o 5, o 7, eles podem estar mesclados e acontecendo simultaneamente, né? Não é linear, né? É um estudo que acontece concomitante. E que a gente vai avançando nesse estudo, né, dos 8 passos do yoga, conforme a nossa consciência vai se desenvolvendo. Então, diferente de um karatê, de um balé, de uma graduação que você tem níveis, né? No yoga, os níveis eles são da nossa consciência, né? É algo que você mesmo vai observar durante sua vida, por isso que é um caminho de autoconhecimento, né? O yoga é uma filosofia de vida. É uma prática espiritual, né, de higiene espiritual, principalmente, para a gente aprender a limpar nossa mente, o nosso corpo, as nossas glândulas, né, liberar toxinas do nosso corpo, e também é um caminho muito importante para a gente se conhecer, se observar, se aperfeiçoar, né? E o que rege o yoga são yamas e niyamas, que é esse caminho onde a gente tem aí alguns preceitos éticos. Eu falei um pouquinho deles ontem, né, no yoga lúdico, já até para pontuar que nem tudo que é lúdico pode estar caracterizado dentro de uma prática de yoga para crianças, porque a gente segue esses fundamentos do yoga, né? Então, a prática de relaxamento, olha, ela começa aqui no ponto 5, no Pratyahara, abstração dos sentidos. Ela começa, na verdade, ela começa em todos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela está em todos. Mas quando a gente põe as crianças deitadas, né? Digamos que a gente terminou a atividade que estava fazendo, aí você quer entrar na prática de um relaxamento, de um yoga nidra. Então, o momento que elas vão estar dentro desse Ashtanga Yoga é ali no Pratyahara, que é fechando os olhos e trazendo os sentidos para dentro. Muitas vezes você vai associar isso à respiração, ao pranayama, claro, porque eles já estão deitados, as crianças respiram melhor deitadas, né? É bem mais fácil a gente ensinar os pranayamas com elas deitadas, para elas exatamente estarem relaxadas, com a coluna reta, né? Então, o deitar para ensinar pranayama é muito legal, porque a coluna já está firme, né? O pulmão está todo aberto ali no chão, ela tem um controle maior, ela consegue enxergar melhor, né? O movimento de inspira, expande, expira, recolhe. Então, a gente pode começar por uma conscientização da respiração e induzindo então essa criança ou esse praticante de yoga, né, a trazer, recolher os seus sentidos para dentro, os seus 5 sentidos, né? Então a prática a técnica em si, ela tem uma forma específica da gente ensinar, né? É importante falar isso, porque às vezes a gente acha que relaxamento para criança é falar para elas deitarem e ouvirem uma música, né? Às vezes a gente faz isso, né? Só que isso não é yoga nidra, isso não é relaxamento yogi, né? Isso não é o sono do yoga, né? O yoga nidra é o yoga do sono. Então, não é essa a proposta. Ali você está fazendo realmente um relaxamento simples, né? A prática de yoga e o que o yoga nos traz nos textos clássicos e nos estudos como uma técnica, ela tem uma maneira correta de ser feita, né? Então, por exemplo, nesse quesito aí da gente trazer os sentidos para dentro, a gente vai chamando a atenção da criança para que ela observe os sons. Então, vamos lá, né? Estamos aqui na audição. Então, observe os sons lá fora. Observe os sons mais distantes. Aí você para e silencia e espera ela observar. Observe os sons mais próximos. Aí você para, silencia, né? Então, essa relação também de quem conduz
e do lugar que as crianças estão indo também é muito importante, né? Porque eu já vi, né, sigo algumas educadoras e tudo, até alunas, que, por exemplo, numa prática de relaxamento, fica andando na sala para falar o relaxamento, né? Então a pessoa não observa que isso gera um movimento, inclusive para quem está deitado ali, né? Se aquela educadora está se movimentando enquanto fala e andando, né? Sem ser bem lentamente. Porque se você estiver andando bem lentamente, com bastante consciência, até tudo bem, né? Você está com um certo cuidado energético, né? Porque a gente tem que entender que nesse momento a gente está querendo trazer a mente de um lugar. Deixa eu até parar de partilhar. A gente está querendo trazer a mente de um lugar onde ela está nessas ondas beta, né? Que a mente está assim, ó. Tô para fora, tá olhando, tô ouvindo, bateu, eu já viro, olho, tomo susto, né? Já fico atento, a minha mente ela tá atenta. Quando eu começo a recolher os sentidos, observar aqui os sons, observar como que tá o meu corpo, as partes do meu corpo que tocam o chão, é um comando. Sinta as partes do seu corpo que não tocam o chão. É outro comando, né? Então, tudo isso a gente aprende na formação, tá? Eu ensino vocês a fazerem direitinho, passo a passo, do Yoga Nidra para crianças, que é bem mais simples, que é bem mais conciso, né, do que seria o Yoga Nidra para adultos. Mas é legal da gente pontuar nessa aula aqui para vocês e para quem veio beber da fonte, o que que você está fazendo, né? Só você colocar uma música e pedir para eles relaxarem, pode ser que eles não relaxem, porque a mente fica ali solta. A mente da criança, nesse primeiro momento onde a gente está nessa musculação desse tríceps, né, da presença de observar aonde eu estou, como está o meu corpo, como está a minha respiração, né? Elas não estão, como eu falei no começo dessa aula, elas não estão acostumadas, né? Elas estão acostumadas a estar com a mente o tempo todo para fora. Então, a gente está ensinando um caminho para eles e é importante que a gente conduza, saiba conduzi-los bonitinho nesse caminho. Quando a gente deixa as crianças soltas ouvindo música, pode ser que a mente delas esteja tão agitada que elas não estão nem ouvindo a música. Elas querem só levantar, andar, elas querem continuar fazendo o que elas estavam fazendo, né? Então, quando a gente tem a ferramenta e a técnica e sabe colocar, sabe se posicionar, silenciar, falar os comandos na hora certa, manter silêncio, esperar, né? Eu tenho uma dica que eu trago muito, que é assim, eu tento fazer junto. Então, eu não deito, eu sento para ficar meio que olho, né? Como é que os meus alunos estão se manifestando ali, como eles estão se expressando, como estão sendo conduzidos, né, na técnica, mas eu mentalmente tento acompanhar. Então, por exemplo, se eu falar assim, como eu falei, né, pratyahara, abstração dos sentidos, vamos observar o som, a sensação do corpo, né, as partes que tocam, as partes que não tocam, o que eu faço? Eu fecho o olho e eu tento escutar. Então, eu falo, escute os sons mais distantes. Aí eu mesma fico aqui, escutando o cachorro lá, o passarinho acolá. Então, quando eu escutei três, quatro sons, daí eu dou um novo comando. Escute os sons mais próximos. E aí eu fico aqui também tentando. Então, é uma forma que eu encontro como educadora também de passar pela experiência e estar junto com eles, né? Observando o momento do que eles estão vivenciando ali com a minha condução. Então, quando a gente entra nessa fase aqui do Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, né? É aí que o Yoga Nidra vai se desenvolvendo, que o relaxamento vai se desenvolver, e você vê que o passo seguinte, né, para a mente, né? Então, na verdade, o Ashtanga Yoga, ele traz para a gente o que seria aquele exato momento quando a gente entra num samadhi, por exemplo, todos esses passos estão acontecendo ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Ou seja, eu tenho uma purificação total do meu caráter, da minha integridade, da minha relação com a natureza, com as pessoas, com o meu corpo, que seria aqui yamas e niyamas, né? Então eu tenho esse fundamento ético na minha vida já desenvolvido, praticado e tudo mais. Eu estou numa postura firme e estável, né? Que é a asana, que é esse lugar onde, né, tá tudo alinhado acontecendo. Eu consigo controlar o meu prana. Então, a respiração está fluindo, eu estou numa contagem, eu estou no envolvimento, a minha mente se recolheu para dentro, eu estou com a minha mente focada, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu entro nesse estado de meditação onde o foco está sempre acontecendo, né?
As ondas, elas vêm, eu mantenho o meu foco, e aí eu entro nesse estado de supraconsciência. Então, olha que lindo, né? O caminho, o apogeu, né? Assim, o que é o samadhi, o que é esse estado de elevação que yoga se propõe, são todas essas ferramentas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente está ali, ó, no 5, ensinando as crianças a se acalmarem, se aquietarem. Bom, eu já falei isso aqui, né? Mas está aqui na apresentação que Yoga Nidra é o yoga do sono, né? Então, essa é a diferença do que é um relaxamento que eu ponho uma música ou uma prática onde eu sei e entendo que eu estou conduzindo os meus alunos de uma forma especial para algum lugar mental, né? Então, é esse estado limítrofe entre sono e vigília. Começa com o relaxamento muscular, depois mental e depois emocional. O objetivo é manter a mente desperta, né? Então, ele prepara a nossa mente para a meditação. São coisas que eu já falei, né? Então, o primeiro estágio desse Yoga Nidra é a gente aprender a relaxar o corpo. Então, por isso que nas práticas de yoga para criança tem muito essa coisa de aperta e solta o corpo. Aperta as mãos e relaxa. Aperta os braços e relaxa, né? é, Seguir mentalmente os comandos, né? Como eu falei, assim, para além de ouvir e prestar atenção, depois a gente tem um lugar onde a gente vai rotacionando o ombro, cotovelo, mão, e a gente segue sempre esse mesmo caminho, né? De acompanhar, as crianças têm que ir acompanhando mentalmente. Isso também é uma grande disciplina, né, para que eles sigam, façam e aprendam. E depois a gente entra daí nessa preciosidade que a gente supõe que a mente do praticante ali que a gente está conduzindo já está mais numa onda lenta, já está mais num alfa, ele já está entregue, totalmente relaxado, solto ao chão, porém ainda desperto, e é nesse momento que daí acontece o grande tesouro, né, que é quando a gente começa a promover o foco mental do praticante e também elaborando sensações físicas de prazer, de amor, de comunhão, de celebração, de alegria, de entusiasmo, né? A gente quer levar os nossos alunos de fato para essas sensações construtivas, positivas da vida, né? A gente quer plantar essas sementes lá dentro da mente, porque tudo que a gente vive, deixa eu sair daqui para explicar tudo que a gente vive nesse estado de vigília, a nossa mente, gente, ela não entende que aquilo é separado da realidade. Então, o que a gente vive no nosso sonho, para nós, no momento que a gente está sonhando, é muito real. Você já teve essa sensação que você está caindo e você cai na cama mesmo e seu coração dá uma taquicardia, você sente medo, né? Que são os pesadelos, ou a gente tem um sonho muito bom, a gente sente alegria. Aquelas emoções que a gente está sentindo no sono mentalmente, que são experiências que a gente está vivendo com a nossa mente, para a mente, elas são iguais às que a gente vive na realidade, por exemplo. Né? A mente produz a mesma química, a taquicardia vem, a pupila dilata, a respiração se altera, várias coisas acontecem porque as emoções estão atuando nesse estado. Então, quando a gente compreende isso e começa, então, a querer, de fato, conduzir nossos alunos neste momento com esta técnica, para suplantar ali emoções de alegria, de prazer, de amor, de conexão, de encontro com a natureza, de plenitude, de integração com o belo, né? É uma prática, olha, eu tenho muitas experiências incríveis para contar para vocês, assim, teve uma ONG que eu atendi por muitos anos, e especificamente com essa ferramenta do Yoga Nidra, né? Então, eles já tinham muitas atividades corporais, eu era meio um extracurricular, então já tinha o futebol, já tinha capoeira, já tinha jogos, e daí o Brinca Yoga mais lúdico, assim, não era o que eles precisavam, seria muito bom para eles e eu coloquei alguma coisa também, né? Mas eles se dispersavam muito, estavam muito agitados fisicamente já e estavam exaustos, cansados, né? E isso foi uma leitura que o meu planejamento me deu, né? Falando de planejamento que ontem a gente comentou um pouco, né? Então é esse lugar onde eu vou, vejo que as coisas não estão dando certo, né? Foi isso. Eu ia lá e fazia minha aula e voltava frustrada, falando, gente, não tá dando certo isso aqui, eu vou ter que mudar. Então, o que eu fiz? Eu passei o fim da aula para o começo. Fiz uma experiência, né? Então, comecei com eles relaxando, deitados, já trazendo uma consciência da respiração, fazendo automassagem, aperta e solta, várias técnicas que ajudassem eles ali a buscar encontrar esse relaxamento, e foi um sucesso.
E aí eu conduzia eles para lugares assim que inclusive tinham pedidos. Então, por exemplo, um dia um deles eu levei eles para uma montanha para ver o pôr do sol, né? Então a gente sobe a montanha, as árvores que a gente vê, os pássaros que encontram pelo caminho. E nessa hora, a nossa condução, né? O que que a técnica do Yoga Nidra nos traz? Que a gente precisa focar a nossa mente em sensações físicas e corporais para essas histórias. Então, se a gente vai montar uma história de um relaxamento de um Yoga Nidra para passear numa montanha, a gente vai colocar, escute os seus passos quebrando as folhas secas do chão. Sinta o vento nos seus cabelos. Sinta o calor do sol na sua pele ou no seu rosto, mais específico. Escute o som dos pássaros. Veja o horizonte amarelo. Então, você começa a criar essas imagens, né, mentais que vão trazendo alegria, sensação de plenitude, de saúde, de quietude, de paz, de contentamento, né? E é muito rico, porque, e aí tem um jeito especial de voltar, né? A gente faz todo esse caminho, as crianças passam por esses lugares e daí elas voltam e quando elas voltam, tem, claro, depois de um tempo, tudo, a gente pode integrar isso numa meditação e não perdemos esse momento tão importante da volta, né? Que é quando a mente está bem alva, clara, calma, né? Então, logo que sai, esse para nós, para mim, sempre foi um desafio e acho que para todos os educadores também é. Que é a gente conseguir sair de uma transição do Yoga Nidra para um sentar meditativo mantendo o silêncio e a harmonia do que estava. Isso às vezes é até um combinado, né? Que a gente precisa fazer com eles. E aí a gente aproveita para trazer uma meditação que pode ter uma referência, inclusive com as imagens que a gente criou, o lugar que a gente foi, né? Pode ter um trataka no pôr do sol. Aí eu tenho várias técnicas de meditação que eu dou no curso. Inclusive, quero aproveitar aqui para já anunciar que o Baralho Brinca Yoga está na segunda edição. Eu acabei de reimprimí-lo e tem 15 cartas novas. Então, para quem já adquiriu, vai ter que comprar o encarte que vem dentro de um pacotinho, tá bom? Quem comprar um baralho novo ou ganhar, porque já está ganhando novo, vai ganhar a caixa toda. Então, vou mostrar só o encarte. Por quê? Porque está falando de respiração. Porque eu estava sentindo falta. Esse é um material que eu já estou querendo trabalhar faz um tempo. E agora, o baralho novo, ele vai vir com essas 4 cartas, que são 2 de respiração, ó, que é respiração meditação, tá? Que é a tão clássica cheira a flor e sopra a vela, e a esfera de proteção, que é a respiração completa, que é a respiração mais importante dentro do yoga, que várias brincadeiras, várias técnicas, com bichinho, sem bichinho, com tecido, sem tecido, com a bola de expansão, todas essas brincadeiras e técnicas são esta respiração aqui, que a gente conhece como respiração das 3 fases, ou respiração completa. Aqui eu estou propondo ela com o uso do bracinho, né? Ó, fase 1, fase 2, inspiro, encho o meu potinho. Fase 3, abro o meu potinho, vou expirando e criando uma esfera de proteção à minha volta. E começo de novo. Inspira, sobe, enche e expire, vou abrindo, né? Então, isso é uma técnica concreta. As crianças trabalham do concreto para o abstrato, né? Então, até um dia ela conseguir simplesmente não usar as mãos e ficar só com o nariz. Inspiro, e expiro. No começo, ela vai precisar dessa medida, ela vai precisar da bola, né? Mas isso também é outra história. Eu também explico tudo isso lá no curso para vocês saberem, né? Tem um módulo especial de pranayamas, tem uma aula maravilhosa que eu gravei ano passado ao vivo, também demanda dos alunos. Também é legal de eu falar isso, porque o meu curso ele é muito vivo, sabe, gente? Você que está me vendo ao vivo ou que vai me assistir depois no gravado, a formação em Brinca Yoga, ela não é um produto online que está ali parado para fazer dinheiro, mas muito pelo contrário, ela é viva, ela faz parte do meu trabalho, do meu expertise, tudo que eu uso a campo e que eu trabalho com as alunas, eu aperfeiçoo e melhoro, né? Então, por exemplo, baralhos surgiram essas novas, a gente tem, por que que eu trouxe? Porque a gente está falando de Trataka. Olha lá, minha mente já vai para um monte de lugar. E o Trataka, agora tem uma carta para a gente trabalhar o Trataka. O Trataka é uma técnica bem concreta de meditação,
aonde a gente fixa o nosso olhar num ponto. Aqui a gente tem uma figura geométrica bem simples, olha que são dois círculos. A minha indicação é que a gente comece meditação com essas formas geométricas bem básicas, né? Como um círculo, um triângulo e um quadrado. E é uma técnica também, assim como o Yoga Nidra é uma técnica, aonde assim que terminou o Yoga Nidra, a gente senta, aí a gente pega a cartinha, posiciona aqui, ó, com os cotovelos apoiadinhos no braço. Pode ser, se você for muito top, você pode pregar essas cartinhas na parede e as crianças já sentam de frente para a cartinha, não precisa nem ficar segurando, porque isso é um fator, às vezes, de dispersão para algumas crianças, principalmente pequenas, porque eles vão segurar e vão mexer o braço e vão olhar para o lado. Então, às vezes, a cartinha presa traz uma presença maior para eles não segurarem, tá? Mas a técnica é: eu seguro, eu olho fixamente, e daí eu fecho os olhos e tento imaginar nessa região a mesma imagem. Então, no caso aqui, né, ela tem um centro, como se fosse um sol com raios, o primeiro círculo e o espaço para o segundo círculo, né? Então, isso também é uma técnica, isso está no baralho novo, tá? E eu explico aqui atrás tudo bonitinho, vocês, por favor, leiam, porque tem gente que pega o baralho e já sai usando, não lê as coisas, tem que ler, tá bom? Tem que estudar o baralho. E tem uma carta nova também que é para a criança construir essa forma geométrica em volta do corpo dela. Também é uma prática muito importante, concreta de meditação, né? Então, nos meus estudos e nas interações que eu faço com os meus grupos, eu percebo que para a gente sair, né, transitar desse relaxamento e partir para uma meditação, já aproveitando o ensejo aqui para falar de meditação para crianças, a meditação ela tem que passar, assim como os pranayamas, por um lugar mais concreto, né? Então é preciso que a gente estude mesmo quais são as técnicas de meditação concretas, visualizações, sons, toques, sons que eu produzo com mantras, né? A, E, I, O, U. Tem várias técnicas que eu ensino no curso que são consideradas aí técnicas para a gente desenvolver a prática de meditação. Então, como eu falei, o yoga, o Brinca Yoga, a gente está plantando sementes do futuro, né? Então, a gente não precisa ter a pretensão de que as crianças com 6, 7 anos já estão meditando, que elas vão meditar para toda a vida. É um caminho, né? Então, aquela ali é o primeiro brotinho, né? Cada criança vai despontar no seu tempo. Então, tem uns que vão olhar essa figura e vão super se desenvolver com essas cartinhas aqui, com essas ferramentas. Tem uns que vão demorar muito mais tempo, né? E tá tudo bem, né? Não tem para que pressa. Bom, e aproveitando só aqui para falar mais um pouco do baralho, também eu incluí quatro cartas novas nessa sessão, que são é a sessão deitada, até por entender que muitas crianças estão cada vez mais paradas, cada vez mais sedentárias, né? E precisam desenvolver mais e mais essa musculatura da perna e do quadril, né? Então, exercícios muito importantes como a agulha, né? O buraco da agulha, que é maravilhoso para quem tem dor na lombar, ciático, encurtamento do quadril, não consegue esticar. O bebê feliz, ó, Ananda Balasana, que as pernas vêm para os lados, né? Muito legal. Então, veja, olha essa aqui, ó. Supta Padangusthasana. Eu já fiz de propósito com a faixa, porque eu sei que tem criança que não consegue de fato pegar aqui no tornozelo, no calcanhar, porque fica com a perna toda dobrada. Então, ela não vai nem fazer. Eu falei, bom, vou botar já uma variação mais fácil para esse tipo de criança já olhar e falar, nossa, eu posso fazer, né? A gente pode sim. Então, isso aqui, por exemplo, são práticas super simples, né? Não tem dificuldade alguma essa aqui. Essa era uma carta nova que estava faltando, ó. O Baddha Konasana também está lá no baralho novo. A carta da estrela. Ai, pedido de muitas alunas, principalmente para fazer todas as brincadeiras de pé, o pega-pega, o yoga estátua. Então, agora tem a cartinha da postura da estrela. E essa postura aqui, super importante, que prepara os braços, ó, para a gente poder fazer uma das únicas posturas de inversão que as crianças estão totalmente liberadas para fazer, se elas tiverem força para fazer, né? O baralho Brinca Yoga, ele acompanha uma sessão que não está no jogo, ó. O jogo a gente tem do número 1 ao 6 e duas cartas neutras, que seria o início e o fim, que aqui você tanto faz, você pode começar sentado e deitar, você pode começar deitado e depois no fim fazer respiração e meditação, né? Essas duas cartas comunicam. E aqui de 1 a 6
São 6 sessões, mas essa não está, porque essa aqui não é para todos, né? Que são as posturas de inversão. Então, esse aqui eu tô pegando o baralho antigo, desculpa. Vou pegar o baralho novo. Essa postura que eu estou trazendo aqui também foi uma necessidade, porque as crianças têm muito vontade de fazer inversão. E sempre tem, aí eu não estou trazendo aqui a questão dos asanas, né, gente? Mas sempre me perguntam, Rê, eu preciso saber fazer as inversões para colocar as inversões na minha aula? Não, não precisa. Você precisa saber orientar. Isso tá lá, né? Na formação a gente tem uma aula de 2 horas, que eu estou até pensando em regravar agora, que é para falar sobre asanas para crianças, né? E ali você tem cada um dos asanas e como cada um deles se desenvolve. Então, ó, essa aqui que é a nova, aqui, ó, tá? Que é essa postura aqui do golfinho, que ela tem um movimento do bracinho onde eu vou com o rosto para frente da mão, para trás da mão, para frente da mão, para trás da mão. Isso vai fortalecendo toda essa região do braço para depois eu poder fazer uma postura que, duas, né, que eles também podem fazer tranquilamente se eles tiverem força no braço, que é a parada de mão, a bananeira, ou aqui o escorpião, ó, Vrikshasana. Linda, né? Adoro, acho linda essa postura. E então essa cartinha nova ela veio também já contemplando, né, esse exercício aí. Bom, gente, deixa eu pegar a apresentação, porque eu dei uma viajada maravilhosa aqui no meio de tudo, para falar do baralho para vocês. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa que eu acho que é importante aqui para a gente encerrar essa questão do relaxamento, né? Como ele vai preparando a nossa mente, então, para a meditação. É uma técnica, né, para vocês saberem. É... Ai, não sei porque que às vezes ele não vai aqui para frente. Aqui. Ah, já falei isso do concreto e do abstrato. As técnicas, né? Tem, como eu falei, a gente tem técnicas de visualização, de história, de brincadeira, passear na natureza, situações. Tem essa questão do apertar e soltar, de promover automassagem, massagem duplas, uma sensibilização da pele, né? Com penas, com conta-gotas. E aí, como é que a gente planeja nossas aulas, né? Eu ainda falo aqui, por temas ou por técnicas, né? Isso aqui tá bem dentro do... E aqui, ó, isso aqui é uma pequena tira-gosto para vocês, uma planilha de 3 a 6 anos, aonde a gente também, quando a gente faz um planejamento, por exemplo, a gente pode olhar nossos planejamentos de uma forma... horizontal, né, que é aquele tema, aquela aula, na natureza, na floresta, no gelo, na praia, eu posso ter essas aulas temáticas assim, e também eu tenho que olhar os meus planejamentos verticais para eu entender aonde que eu estou indo com essas técnicas, né? Isso significa que na questão dos relaxamentos, né? Então, eu tô sempre promovendo o relaxamento deitado e abstração dos sentidos e a técnica toda, ou eu estou fazendo um dia massagem em dupla, outro dia relaxamento sozinho em silêncio, outro dia automassagem. Então, eu intercalei, né? Então, o legal é, se eu vou trabalhar massagem, então eu vou fazer automassagem, rosto, automassagem, pés, na outra aula. Na outra aula, automassagem dupla. Aí, numa outra aula, eu vou colocar uma sensibilização, que tem a massagem, ela é um refinamento, né? A massagem é uma sensação bem grosseira, é bem concreta, né? Por isso que é isso, é uma técnica bem concreta, para um dia eu ir e simplesmente solto o braço. Ninguém precisa mexer no meu braço para eu entender que ele tem que se soltar, né? Então, tem essa forma da gente também observar os nossos planejamentos. Então, é isso. Para concluir aqui a nossa gravação dessa aula maravilhosa, né? Invistam muito em conhecimento. Quando você for fazer uma prática de yoga com o professor, observa a condução que ele faz desse Yoga Nidra, se é que tem Yoga Nidra, né? Porque tem muito professor de yoga que simplesmente põe um som e deixa as pessoas em silêncio. Isso não é Yoga Nidra. Né? Yoga Nidra é mesmo uma técnica, uma rotação mental da nossa consciência. A gente tem total consciência que a gente está conduzindo o praticante para um nível diferente das ondas cerebrais, e isso exige um caminho,
né? Que a gente vai falar e aprender bastante disso na nossa formação. Tem uma aula especial de relaxamento para crianças, né? Tem um mini curso de yoga também na formação, onde eu explico mais sobre o Yoga Nidra, sobre o sistema de chakras, sobre como a energia está fluindo, o sistema glandular, né? Que é uma parte bem interessante. Eu gosto muito, eu fiz recentemente um curso de anatomia do yoga com o professor Deni Galdeano, que é da Santa Casa, e trouxe muita luz para mim, né? Muito legal a gente também olhar esse viés mais científico, anatômico, né? Que a prática, ela é, como eu falei, uma medicina, né? Yoga é uma medicina que a gente deve beber e oferecer, né? Para nutrir as novas gerações, plantando essas sementinhas aí do futuro, para que elas tragam mais paz, mais mudança, mais transformação, começando por si mesmo, né? Começando por aprender a silenciar, ficar consigo, observar o que eu sinto, como está a minha respiração. Acho que esse é o maior ganho, né, que a gente pode oferecer para as nossas crianças, é realmente esse canal essa ponte que a gente constrói junto com eles de conexão interna, né, tão potente e poderosa, capaz de gerar transformações profundas, né, desenvolvimento emocional, consciência, presença, foco, ressignificação de situações, né? Realmente é bem precioso. Bom, eu vou entrar agora, vou encerrar esse vídeo. Para você que está aí no gravado, você que está ao vivo, fica aqui comigo que a gente vai entrar agora num segundo momento da aula, onde eu atendo as pessoas, a gente tira dúvidas, conversa, a gente vai fazer o sorteio do baralho. Para você que está no gravado, a gente vai ter uma aula à noite ainda, que eu acho que é na quinta-feira, com a Roselaine Pontes, onde eu vou poder estar recebendo o pessoal que não pode estar de manhã comigo. É isso, muito obrigada, namastê, e até amanhã na nossa aula especialíssima, onde eu vou falar sobre yoga e emoções, e vou transitar um pouco, principalmente nas nossas emoções também, como professores, né? Veio esse tema ontem, é um tema que está sempre presente, como que eu lido com as minhas frustrações, como que eu lido com as emoções das crianças, as frustrações das crianças, né? Então, são temas que é muito grande, né, o tema das emoções, passa por esse lugar científico também, né, do nosso sistema glandular, da produção de adrenalina, da resposta de luta ou fuga, tá tudo dentro do cérebro, né, o nosso grande computador. Então, amanhã a gente vou pegar algumas informações, assim, para a gente compor nessa uma aula, algo que possa realmente te acrescentar e te ajudar aí nas suas práticas, tá bem? Namastê, muito obrigada. Fica aí você que está no ao vivo.